Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o reflexo da vida nas redes sociais, entender de que forma isso pode transformar e alterar a rotina. Segundo um estudo dinamarquês, ficar horas nas redes sociais pode tornar as pessoas infelizes. Nossa reportagem ouviu a opinião da população sobre o assunto. Vamos ver? Quanto tempo você passa navegando nas redes sociais? Bastante tempo. Diariamente, umas 4 ou 5 horas. Cerca de umas 3 horas por dia, mais ou menos. Eu passo um pouco menos, mais ou menos 1 hora por dia, assim. Perco muito tempo do meu dia nas redes sociais. 20% do dia, 30% do dia. Durante o dia, eu olho várias vezes, por mais que eu não fique um tempo muito grande ali conectada nas redes sociais, eu volto várias vezes para verificar comentários, curtidas, enfim. E depois que você passa muito tempo navegando nas redes sociais, você já sentiu vontade de ter a vida de uma outra pessoa? Não, nunca. Já, com certeza. Não. Dá vontade, mas passa rapidinho. Principalmente esse pessoal mais blogueiro, assim, por exemplo, youtuber, que o pessoal grava um vídeo na internet, fica famoso e não tem que trabalhar. Dá aquela invejinha, né? Na hora que você vê um pouco da vida de umas pessoas, assim, você vê pessoa praticando mais esporte, pessoa fazendo coisas que você gostaria de fazer, mas às vezes você não tem tempo porque justamente você perde muito tempo nas redes sociais. A gente vê aquela vida perfeita, fotos maravilhosas e viagens incríveis, então quem nunca sentiu vontade de estar na vida de outra pessoa ali, eu acho que tá mentindo. Vontade sim, por conta das coisas que a gente vê o pessoal fazendo, mas acho que a minha vida tá muito boa. Para esclarecer e orientar a população sobre o assunto, convidamos o professor universitário e mestre em filosofia de linguagem, João Flávio Almeida. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Professor, como entender esse fenômeno da internet e separar o real do que é ficcional? Bem, essa pergunta tem muitas respostas. Eu pensei a respeito de pelo menos duas. Um primeiro passo para a gente pensar é que muitas pessoas enxergam todo o fenômeno tecnológico de forma negativa, muitos têm medo dessa revolução tecnológica e muitos são apaixonados por essa revolução tecnológica, né? Eu acho que o primeiro passo que nós temos que pensar no momento é tentar entender e equilibrar as coisas, porque medo demais pode atrapalhar e paixão demais também pode atrapalhar. Então, acho que uma primeira coisa para a gente pensar é não nos tornarmos... Tem muitas pessoas que acho que até tem alguma ilusão, alguma ficção, né? Acho que gostaria mesmo que acontecesse algum apocalipse, não zumbi, né? Um apocalipse tecnológico, parece que fica até gostando, né? Podia acontecer um exterminador entrar aí a qualquer momento, né? Então, eu acho que tem pessoas que fantasiam um pouco e ficam com um certo medo desnecessário, mas tem pessoas que são apaixonadas e são acríticas também. Acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar está tudo acontecendo tão rápido que nós não sabemos ainda as consequências dessas coisas todas. Não existem estudos, não existem nada palpável, né, de médio e longo prazo para a gente saber as consequências disso, né? E você perguntou a respeito do real e do que é realidade ou não. Essa é uma pergunta muito mais difícil, porque no decorrer da história as pessoas pensaram essa noção de real e de realidade de formas muito diferentes, né, muito distintas. Tem um filósofo mais contemporâneo que falou a respeito um pouco do assunto, que é o Baudrillard. Ele chegou a fazer uma análise numa entrevista a respeito do videogame, não da internet, mas que dá para a gente ter uma noção. Ele diz o seguinte: se você estiver na frente de uma TV com um controle de videogame jogando, e lá dentro tem um mundo inteiro acontecendo, um cenário, guerras, confrontos, seja lá o que for. Naquele momento, você esquece da temperatura corporal, você esquece que está com fome, você esquece das coisas acontecendo tudo ao seu redor. Logo, a única realidade que existe para você naquele momento é aquilo que está acontecendo lá dentro. E de alguma forma aquilo te capta e aquilo te joga e te leva lá para dentro e aquilo passa a ser uma realidade, né? Não é o real, mas o problema da palavra real é muito mais difícil. Mas onde eu quero chegar?
a realidade virtual, a realidade das redes sociais, a realidade da internet, ela também é uma realidade válida. Não deixa de ser uma realidade. E nós vivemos em incontáveis realidades diferentes que têm níveis diferentes de materialidade, né? Mas a realidade do universo digital não é uma realidade menos válida, ela é uma realidade válida também, porque lá você compra, você dialoga, você aprende, você vive uma porção de coisas lá dentro. Então, como dizer que isso não é uma realidade? É uma realidade também. O grande nó é uma realidade que a médio e longo prazo pode causar grandes transformações na cognição humana, no modo de aprender, no modo de conviver. Será que nós estamos falando de um novo ser humano? Quais serão as consequências disso? Isso a gente ainda não sabe. As redes sociais são consideradas uma expansão da comunicação. Até onde isso é benéfico ou você vê mais prejuízos se considerarmos a influência disso na vida das pessoas? O que eu fosse falar a respeito disso seria uma intuição agora, até por conta do que eu terminei dizendo agora. Não existem estudos que consigam dar conta, por exemplo, de os psicanalistas, os psicólogos da educação, os psicólogos da infância, os psicólogos da cognição, todos estão começando a fazer estudos disso agora, né? Algumas coisas que já dá para saber. Com a facilidade, por exemplo, da calculadora no celular a todo momento, nós estamos, sim, desaprendendo a fazer contas matemáticas simples. Com o GPS fácil, nós estamos desaprendendo a nossa inteligência espacial, nós estamos desaprendendo a chegar nos lugares, né? E com esse avanço tão gigantesco das redes sociais, é possível que nós estejamos desaprendendo a comunicação offline. É possível que nós estejamos passando por um momento de transformação em que esse nível da comunicação, olhos nos olhos, em que a expressão, os gestos, todos eles também compõem esse enunciado, né? É possível que nós estejamos desaprendendo isso, mas isso é um pouco intuitivo ainda. Isso ainda não ousaria dizer de forma tão segura. O que a gente pode pensar é que sim, existem algumas luzes amarelas acesas aí, uns alertas. Será que muito tempo nas redes sociais, totalmente distanciado das coisas, dessa realidade material, da comunicação material, será que essa imersão tão profunda, ela realmente não pode causar muitos mal-entendidos ou fazer aflorar nessa comunicação estados que normalmente nós não nos submeteríamos, por exemplo? Quantas vezes nós não vemos pessoas que brigam na internet, mas aí encontra a pessoa ao vivo e fica sem graça? Uhum. Por que acontece isso, né? Quer dizer que lá na internet existem limites diferentes, existem modelos, existem formatos diferentes, que quando as pessoas estão pessoalmente frente a frente, aí um fica com vergonha e ninguém tem coragem de brigar. Parece que era melhor amigo aqui agora, né? Mas isso eu acho que tem que acender algumas luzes, sim, e o campo científico tem parado para olhar para isso com mais atenção. E eu diria que para nós, assim, enquanto nós não sabemos exatamente o que isso tudo quer dizer, onde isso tudo vai culminar, eu acho que sim, nós deveríamos tentar um pouquinho mais de equilíbrio nessa intensidade. 6 horas por dia é muita coisa, de fato. Como você analisa essa grande observação da vida alheia das pessoas nas redes sociais? Acredita que isso pode causar algum dano na vida delas? Eu acho que existem pontos positivos e negativos, tanto para quem observa quanto para quem é observado. Supostamente, quando as redes sociais começaram, ela já nasceu com essa ideia dessa observação, né? Desse stalkeamento, ou desse olhar para a vida de alguém, de alguma forma, né? Quem já acompanhou a história do Facebook ou quem já assistiu o filme vai se lembrar que o Mark Zuckerberg, a ideia dele começa justamente por aí. Vamos fazer um sisteminha para observar
As garotas mais quentes, isso hoje em dia, hein? E ele ia rodar rapidinho, né? No politicamente correto dos nossos tempos e a revolução toda que realmente coloca esse tipo de ação no seu devido lugar. Acho que hoje o Mark Zuckerberg não teria tido tanto sucesso assim com o primeiro Facebook, se essa tivesse sido a sua premissa, né? Mas dá para observar que já as redes sociais nascem com essa ideia da observação. Tem vários problemas no sentido de problemática, tá? Não problema de algo com defeito, né? Mas existem várias problemáticas ou vários assuntos para discutir a respeito disso. Quem fala disso de uma forma genial é o Bauman, no livro Medo Líquido, que ele fala de que houve um momento em que ser vigiado era uma punição. Então, se eu cometi algum erro, algum crime, a polícia viria atrás de mim para me vigiar, eu estaria sob vigilância, sei lá, isso era algo ruim, né? E hoje nós temos uma inversão disso, em que a punição é não ser vigiado. Então, eu me exponho e eu faço muita força para ser visto, e se eu não sou visto, como algumas pessoas colocaram ali nas entrevistas, ela vai lá ver quantas curtidas ela teve, ou outros gostariam de ter tantas curtidas e tanta visibilidade. Então, o anonimato se torna uma punição, e não mais o ser vigiado, né, que se torna essa punição. Eu acho que transforma muito as coisas, né? Essa ideia de eu vou me mostrar na hora que eu estou, sei lá, preparando o meu prato de comida, vou me mostrar na hora que eu estou indo para a academia, vou me mostrar. E aí o outro eu vou ver. De alguma forma, eu acho que tem um efeito rebote, um efeito contrário, que no final das contas, de tantas pessoas se mostrarem, de tantas pessoas se verem, eu acho que ninguém mais vê ninguém. E aí, ou o que vê numa camada, num nível tão superficial, que aí de fato ninguém mais parece que sente nada. Somos todos esses robôs autômatos que só fingem sentir alguma coisa e outros só fingem mostrar alguma coisa. Então acho que a gente vai recaindo sempre numa camada de superficialidade muito grande. É possível afirmar que uma pessoa que não faz parte das redes sociais está excluída socialmente? Eu prefiro pensar que não. Eu prefiro pensar que ainda existem pessoas que trabalham, que têm uma vida profissional e têm relacionamentos e que tudo isso ainda funciona muito bem, a pessoa ainda tem seus amigos, etc. E isso funciona. Mas não deixa de ser uma exclusão de uma certa sociedade. Então, assim como nós falamos no começo, que existem realidades, níveis de realidades diferentes, e essas realidades são legítimas, é possível que nós pensemos que essa sociedade digital é uma sociedade legítima. E se você não está lá, você, de fato, está excluído de uma porção de coisas que acontecem lá. Você provavelmente não vai ficar sabendo da última de algum bafo que aconteceu na internet. Você não vai saber de uma porção de coisas que, na minha opinião, fazem pouca diferença, de fato, para a vida das pessoas no seu cotidiano. A internet nasceu com a ideia de democratizar as falas, de democratizar as opiniões, de fazer rupturas nos discursos dominantes, etc., né? Mas o que aconteceu, no final das contas, é que a internet conseguiu cooptar todos esses discursos e hoje ninguém mais quer romper com nada no universo digital. Então, o que está lá, no geral, é muito mais do mesmo, repetição. E eu acredito que se uma pessoa não está lá, ela consegue sim trabalhar, e ela consegue ter a sua vida e levar ela muito bem. Eu acho que, inclusive, é importante que nós tentemos desmistificar isso um pouco, né? Tem ganhos para quem está lá? Tem, mas eu não acho que não existe vida fora da internet. Eu acho que existe vida sim. Aliás, eu adoro jogar futebol, gosto de fazer uma porção de coisas que não tem nada a ver com aquilo. Esse foi o programa de hoje. Agradeço ao professor pela presença. Muito obrigado, agradeço. Obrigada. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa.